Olá pessoal, tudo bem? Nós já falamos várias vezes aqui no nosso canal, inclusive com vídeos de outros colegas, que a história toda da patifaria da mudança climática sempre tende a chegar no desenvolvimento sustentável, que por sua vez é desenvolvimento zero, e sim reduzir os chamados excessos populacionais, que é tudo o que a ONU quer. Pois muito bem, já falamos aqui de alguns próprios agentes da ONU dizendo isso. Só que o que assusta mais agora é a matéria que saiu no jornal francês Libération, tá? Onde o nosso amigo Luiz Dufar, dono do blog Verde, a nova cor do comunismo, traz a matéria que saiu do jornal com o pesquisador François-Marie Breon, diretor adjunto do Laboratório de Ciências do Clima e do Meio Ambiente, tá? Então, é o chamado Centro Nacional de Pesquisas Científicas, o CNRS francês. O que ele vai dizer, esse sujeito? Simplesmente o seguinte: aspas, não voltaremos a temperaturas normais se a população humana não for reduzida à 10ª parte. Isso saiu da boca desse sujeito, entre outras coisas absurdas. Notem que o cidadão francês, né, onde o país sediou o acordo, chamado Acordo de Paris, segue exatamente a mesma doutrinação do seu amigo Jacques Cousteau, que falava que 350 mil pessoas precisam morrer por dia para que o planeta seja sustentável, certo? Quer coisa mais eugênica que isso? Ninguém mais está pensando no ser humano. Eles querem mesmo é destruir o ser humano. Vamos dizer um pouco mais sobre o que esse sujeito, o François, né, que está lá no clima, está falando da população mundial, né? Ele simplesmente disse o básico e o essencial, tá? Uma perspectiva ambientalista moderada para combater o aquecimento global deve-se aplicar medidas radicais contra o homem acusado de ser o responsável pela extinção da vida do planeta, tá? Ele fala cada coisa mais absurda aqui, ó. Por exemplo, nós jamais poderemos voltar a temperaturas ditas normais, a menos que a nossa população seja reduzida a 1/10, né? Em consequência, teríamos menos aviões, menos casas aquecidas, etc. Ou seja, eles sempre ficam é, querendo colocar na cabeça das pessoas essa ideia de vida bucólica, nômade, que você vai viver no meio da floresta, né? Como certa candidata à presidência que é aqui no Brasil, né? Nós vamos usar castanhas Wi-Fi, como eu costumo dizer, né? Segundo esse sujeito, pregador da religião verde nihilista, né? É necessário ferir a civilização moderna em pontos chaves, simbólicos, mas muito sensíveis. É preciso desencorajar as pessoas que querem andar de avião ou de carro. Sabemos que a diminuição da velocidade nas estradas poderá diminuir os gases estufa. Olha só cada coisa absurda e ridícula. Aí você fica se perguntando por que eles fazem tudo isso no mundo. Tá aí a explicação. Será também necessário aumentar o preço do gás, da gasolina e triplicar o valor das passagens de avião, melhorar o isolamento dos prédios existentes e por aí vai. Então eles querem dificultar o acesso das pessoas mais pobres, portanto, os países que estão em desenvolvimento, que eu sempre chamo de países subdesenvolvidos de fato, aos confortos da civilização moderna, certo? Eles querem manter as pessoas no estado mais deplorável possível. Por isso que eles sempre, né, acham louvável e desejável a vida dos indígenas, dos quilombolas, que as pessoas fiquem lá jogadas no meio do nada, certo? Olha só as coisas que esses sujeitos pregam para nós. Todas essas medidas não serão boas para a economia e seriam claramente impopulares. A luta contra a mudança climática é incompatível com o turismo internacional e com numerosos setores econômicos. Então vejam só, ele mesmo admite que isso vai ser uma desgraça para a economia. E nós sabemos que quando a economia vai muito mal, a pobreza se instaura no país e no mundo. Então essas pessoas, elas são completamente contra a nossa civilização. Elas são contra
o ser humano. Elas querem de fato que as pessoas morram, deixem de existir. Então não é à toa que eles fazem a alusão a abortismo, a suicídio e todos os outros tipos de patifarias que nós estamos cansados de falar aqui no nosso canal e nos outros canais das pessoas que aí nos acompanham nos nossos grupos, tá? Então eles ficam achando, por exemplo, que você vai colocar essas energias alternativas e sabe muito bem que essas coisas não funcionam, porque isso gera subdesenvolvimento. Então fica aqui o meu alerta para as pessoas ainda que achavam que isso é teoria da conspiração. As coisas estão escritas preto no branco em todos os documentos. A turminha da Agenda 2030 da ONU, certo? Que alguns candidatos aí estão defendendo, né? As leis que foram implementadas aqui no município de São Paulo, de um outro candidato que está aí querendo ser presidente. Imagina ele colocando a Agenda 2030 para o Brasil inteiro. Vários desses candidatos que estão aí estão falando sobre isso, tá? E é disso aqui que eles estão falando. O preto no branco é isso. Então notem que quando um cientista desse, né, de um centro de climatologia, diz que a nossa população precisa ser reduzida a 1/10, você já sabe muito bem o que eles querem, tá? Então isso é assustador. Fica aqui o nosso alerta mais uma vez. A patifaria do aquecimento global, ela é contra a nossa humanidade. Eles querem destruir os homens. Então, esses cientistas, que se dizem cientistas, esses acadêmicos, inclusive aqui muitos no Brasil, que defendem essa patifaria, ou são ingênuos ou estão metidos no conluio, né? Então não é possível que, quando você tem essas informações, essa gente ainda defenda essa agenda, defenda essa pauta e não desmascare definitivamente a palhaçada, a mentira, a fraude que é a mudança climática causada pelos seres humanos. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima.